Iniciando a nossa gravação. God Business 04. É isso? É isso. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal que é... Peraí, antes da gente falar o tema, deixa eu ver se por acaso está funcionando. Peraí, deixa eu ver aqui. Que deu uma travada aqui pra mim. Eu parei de pagar o ChatGPT. Ops, peraí, já entrou um anúncio aqui, não era pra entrar. Deixa eu ver aqui. Se nós estamos ao vivo. Estamos. Estamos ao vivo. Beleza. Muito bom dia, pessoal. Vamos que vamos. Professor Fernando Augusto aqui. Um excelente dia abençoado para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre as 10 ações práticas para poder alcançar a prosperidade financeira segundo a luz da Bíblia, tá? Que essa palavra seja uma palavra de Deus diretamente para você e que de fato essa palavra possa te confrontar e possa ir de encontro àquilo do que você está necessitando e precisando. Beleza? Ótimo dia a todos. Eu vou colocar aqui, eu fiz aqui um resumo em tópicos aqui para vocês, né, no nosso mapa mental. O que é muito legal. Bom dia, Falcão, bom dia, Disseu, bom dia quem tá chegando agora. Coloca um fone de ouvido aí para você poder conseguir efetivamente estar aí ouvindo tudo e não perder nenhum detalhe, tá? Beleza, deixa eu ampliar aqui só um pouquinho meu vídeo aqui, pra gente ficar mais próximo. Só um minutinho. Opa, ficou melhor. Beleza. Então é isso aí, ó. Vamos lá. Se você puder pegar papel e caneta, excelente. Se não puder, não tem problema, tá? A gente vai continuar aqui. Vamos lá. Ações práticas para prosperidade e para multiplicação segundo a Bíblia, tá? Não é segundo os homens. Uma coisa importante que eu preciso salientar para vocês é que todos os livros que existem hoje em dia de autoajuda, né, todos os livros sobre finanças e tudo mais, existem conceitos novos, mas são basicamente derivações do livro mais vendido do mundo, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, a Palavra de Deus diz que não existe nada novo debaixo do sol, né? Então, assim, tudo que existe de entre aspas, novo, é uma roupagem que o autor, que o mundo criou para poder vender, para poder falar a mesma coisa de uma maneira diferente. E não tem nada de errado nisso, tá? Você lê um livro de finanças, específico sobre finanças, sobre prosperidade, né? Desde que você tenha na sua mente e tenha a convicção e saiba que a prosperidade, ela vem exatamente das mãos do Senhor, tá? Quem manda o recurso e quem manda a semente sempre é o Senhor. Ele não só é quem manda a semente, mas ele é quem dá o crescimento. Aí você fala assim, beleza, e qual a minha parte? A minha parte é plantar, regar, cuidar e colher. Essa é a minha parte. São os passos práticos que eu preciso fazer uma vez que o Senhor me deu a semente para eu poder plantar. Beleza? Então vamos falar sobre os passos práticos para a multiplicação, tá? Versículo relacionado a isso. Amai-vos cordialmente uns com os outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. Romanos 12:2. Isso aqui tá falando de quê? Tá falando, na verdade, eu abri o primeiro aqui de baixo, mas a gente vai começar aqui de cima. Vamos ver exatamente os princípios, né? Quais são esses 10 princípios exatamente? Então, primeiro princípio é integridade. Esse princípio da integridade tem a ver com agir com honestidade e transparência em todas as transações e relações profissionais. Por exemplo, no reino de Deus, a verdade e a integridade, elas são fundamentais, assim como no nosso negócio. Verdade e a integridade, elas são essenciais. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Então, se você mente, você se torna filho da mentira, né? Então, não adianta que a gente não vai colher, a gente vai até colher uma prosperidade. Você pode colher prosperidade se você mentir? Pode. Mas é uma prosperidade que quem tá dando não é Deus, é o diabo. E aí você fala, cara, qual será a consequência disso?
né? Porque eu não sei se você sabe, mas o diabo ele dá com uma mão, mas ele tira com duas, né? Então a gente, ao invés da gente achar que a gente tá indo para frente, quando a gente age com mentira, quando a gente age com falso testemunho, a gente na verdade tá indo para trás, não tá indo para frente. Entende a diferença? Beleza? Tá indo tudo certo aqui? Tá, né? Tá transmitindo? Tá, então a gente tá gravando. Vamos lá. Qual o versículo sobre isso? Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Essa é a palavra do crente, né? O que passar disso vem do maligno. Então, a gente não promete coisas, você não promete coisas igual o político faz, né? Ah, eu prometo que vou fazer isso. Não, não, a tua palavra é sim, sim, não, não. Ah, eu vou fazer isso? Vou. Ah, eu vou fazer aquilo? Não, não vou. Seja o sim, sim, o não, não, beleza? Trabalho diligente, o que é isso? Ser diligente e esforçado em seu trabalho. A Bíblia fala sobre a importância do trabalho árduo e fazer tudo como se fosse para Deus. Qual o versículo que está relacionado a isso? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Então repare aquilo que eu falei. O Senhor é a única coisa que nós não podemos fazer é dar a semente, porque quem dá a semente é algo espiritual, é algo que só Deus pode dar. Como é que você vai dar uma semente? Você não tem como dar a semente, você recebe a semente. Dar o crescimento, você é mágico para fazer uma semente crescer? Não. Uma semente ela não cresce sozinha, ela só cresce porque Deus colocou a mão e colocou uma ordem para que se você plantar, você vai colher, seja bom ou seja ruim. Então, essa ordem, ela é de Deus. Então, quem dá o crescimento é de Deus. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho aqui, ó, trabalho árduo, tá bem frisado aqui, ó, tá vendo? Trabalho árduo. Nosso trabalho árduo é fazer o quê? É plantar a semente que Deus deu, regar a semente que Deus deu, tirar as ervas daninhas, os matinhos ali, né, que Deus, que foi crescendo porque é inerente ao crescimento, e colher o fruto daquela semente. Aquela semente possivelmente vai se transformar numa árvore e vai dar frutos. Quem vai colher é Deus que vai colher? Não, é você que vai colher. Então, tem coisas que Deus dá e tem coisas que o homem dá. Aí as pessoas elas se confundem com isso. Qual é o papel de Deus? Qual é o meu papel? Se você tem claro qual é o seu papel, meu amigo, você vai apenas orar para que Deus faça a parte dele. Porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Entende? Mordomia financeira. O que é mordomia financeira? É você ficar lá de boa na vida, de frente para a piscina? Não. Mordomia financeira é o seguinte: administrar bem os recursos financeiros sendo bons mordomos de Deus, do que Deus nos confia. Deus confia a nós o quê? O seu recurso. O seu ouro e a sua prata. Isso inclui planejamento, poupança e investimento sábio. Quem é que dá o recurso? Deus. Quem é que administra esse recurso? Você. Você que é o inteiro responsável por administrar os recursos do Senhor. Versículo. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha que doideira isso. Provérbios 21, 5. Aquele que está ali totalmente apressado, né, querendo fazer as coisas ali, acaba indo à miséria. Mas os planos do diligente levam à fartura. Provérbios 21, 5. Ou seja, aquele que senta e planeja exatamente o que precisa ser feito, segundo a verdadeira palavra de Deus, leva à fartura. Entende? Então planeje o que você for fazer. Generosidade. Seja generoso com o que temos, ajudando os necessitados e investindo no reino de Deus. Sempre que se Deus ele te deu uma porção a mais, uma colheita a mais, seja generoso com aquilo que você deu, com aquilo que você recebeu, tá?
Lembre-se, aquele que semeia pouco também colhe pouco. Aquele que semeia com fartura também colhe fartamente. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Então, essa é uma lei imutável. Como assim, professor, uma lei imutável? É uma lei que ela não tem variação. Ou seja, se você quer colher muito, você precisa plantar muito. É uma lei natural. E, ao mesmo tempo, é uma lei física. É uma lei física. Se você quer plantar muito, você tem que colher muito, tá? Visão e planejamento. Ter uma visão clara e objetivo definido para o futuro. No reino de Deus, a visão e a direção são essenciais para guiar nossas ações. Quem dá a visão é o Senhor. Isso aí é certo. E aí cabe a você pedir o quê? A revelação daquela visão. Cabe você pedir a Deus um entendimento da visão, daquilo que você quer, daquilo que o próprio Deus colocou no seu coração. Não confunda a sua vontade com a vontade de Deus. Se a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, você está no caminho certo. Agora, se a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus, você vai nadar e vai morrer na praia. Porque Deus, ele não quer que a ovelha se perca. Entende? Onde não há visão, o povo perece. Ou o povo perece por falta de conhecimento. Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece. Ou seja, o povo que só está interessado em ter uma visão, ou seja, a visão dos seus próprios interesses, vai perecer. Por quê? Porque se você quiser somente pedir as coisas para o seu próprio interesse, igual um filho mimado, pode ter certeza que Deus não vai conceder. Porque Deus, ele não quer que uma bênção vire uma maldição. Ele não quer que algo que você julgue ser bom para você vire algo que vai ser prejudicial para você. Consegue entender? Então, para isso, você tem que pedir para Deus o quê? Visão, direção. Para onde que você vai, o que você faz, como você faz. Esse é o grande segredo. Resiliência. Manter a fé e a perseverança diante das adversidades. O reino de Deus é para aqueles que não desistem. O reino de Deus é para aqueles que não desistem. A gente, ao longo da caminhada cristã, ao longo da caminhada, não é cristão, ao longo da caminhada com a palavra de Deus, na prática da palavra de Deus, a gente vai ter muitos desafios. E aí o que vai te diferenciar daquele que chega lá no topo para aquele que não chega é justamente a diferença é aquele que desiste e aquele que persiste mesmo diante da tribulação, dos desafios. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Bem-aventurado é o homem que persevera na provação. Repare que não tem lógica você perseverar na abundância. É fácil, né? Você perseverar na abundância. Agora eu quero ver você perseverar na provação. É aí aonde o seu caráter é provado, é aí aonde o seu caráter ele é fortalecido e forjado. Quando você persevera na provação, ou seja, na dificuldade. É aí que o seu caráter ele é aprovado. Beleza? Inovação e criatividade. Usar a criatividade dada por Deus para inovar e melhorar os processos. Deus é um criador e somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também fomos feitos para fazer o quê? Para criar e para inovar. Concorda comigo? Nós também temos esse poder criativo. Então, encheu-me o Espírito de Deus de sabedoria, entendimento, ciência e todo o lavor. Êxodo 35, 31, 22. Ou seja, aquilo que está sobre Deus, aquilo que é Deus, na verdade, em essência, que é um espírito criador,
Como assim? Também está em nós. Voltando no como assim. Deus abriu a boca e disse: haja luz, haja água, haja firmamento, separe as águas de cima das águas de baixo, haja animais aquáticos, haja vegetação, haja animais marinhos, haja aves do céu. Deus, com a palavra, criou. Então, se Deus ele teve a criatividade e nós somos a imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, assim disse Deus, estava junto com Jesus e o Espírito Santo na criação do mundo, nós também temos esse poder criativo. Basta você pedir a Deus. Pegou a visão? Basta você pedir a Deus, que Ele vai te dar esse poder criativo. Equilíbrio, buscar equilíbrio entre trabalho, família, descanso e espiritualidade. No reino de Deus há um tempo para tudo, verdade. No reino de Deus há um tempo para você plantar, há um tempo para você colher. Tá? Então a gente tem que ter o equilíbrio. A gente não pode ser um workaholic, fazer tudo de uma coisa. A gente tem que ter um equilíbrio, um equilíbrio mesmo, uma balança, um equilíbrio. Porque para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Repare que a gente às vezes quer ultrapassar esse tempo. A gente às vezes quer ir contra o tempo de Deus. Só que você precisa entender que nós estamos no Cronos. E Deus está numa nomenclatura de tempo chamada Kairos. Ou seja, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Como é que você quer comparar e querer que Deus faça as coisas no seu tempo, sendo que você está no tempo Cronos e Deus está no Kairos? E para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não tem como bater. Tem como você se humilhar na sua pequena humildade diante de Deus, na minha humildade, na sua, na minha, na nossa, e falar: Deus, que o Senhor possa fazer no seu tempo. Eis-me aqui, eu estou esperando. E aguarda. O povo de Israel esperou 400 anos para ser o povo de Deus, para ser liberto lá do Egito. Andou não sei quantos anos lá em círculo. O exército dos hebreus tiveram que esperar lá 7 dias a circundar em volta das muralhas de Jericó para poder Deus cumprir o propósito de derrubar aquelas muralhas. Teve que esperar. Então, espera. Porque Deus ele tem o propósito, Deus ele tem o tempo dele para cumprir as coisas. Agora, espera no Senhor. Tenha paciência. Desenvolvimento contínuo, investir em educação e desenvolvimento pessoal e profissional, ver cursos, estudar. A sabedoria é altamente valorizada no reino de Deus, com certeza. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, e com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Provérbios 4:7. Então, se você tem que ter conhecimento, sabedoria, cara, investe nisso, para você poder ter o quê? Sabedoria, conhecimento, mas o principal, investe na sabedoria, o seu tempo em conhecer a sabedoria divina. Por quê? Porque ela não tem falhas. Ela não tem falhas. Tá? Relações saudáveis. Construir e manter relações profissionais e saudáveis baseadas em respeito, em colaboração e amor ao próximo. Versículo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo vós em honra aos outros. Ou seja, Romanos 2:12-10. Ou seja, tratar os outros como superiores a nós mesmos. Dá honra a quem merece ter honra. Dá honra ao seu pai, à sua mãe, porque eles merecem honra, porque afinal de contas eles te fizeram. Eles cuidaram de você. Da maneira deles, da maneira deles. Mas você não vai dar honra pro seu pai porque ele fez isso ou fez aquilo, porque isso é um princípio bíblico. Porque muitas das vezes o seu pai ou a sua mãe não tinham o conhecimento, não tinham o entendimento da palavra de Deus. E tudo que ele deu foi tudo que ele tinha.
E talvez tudo que ele deu e tudo que ele tinha, que o seu pai deu, que sua mãe deu pra você, às vezes tudo que ele deu pra você seja nada. Porque o nada era tudo que ele tinha. Mas mesmo assim a Bíblia diz para honrar pai e mãe. Por quê? Porque às vezes você não teve um pai ou uma mãe presente que cuidou de você, que te ensinou como você gostaria ou como você merecia ser cuidado. Porém, existe um pai que ele jamais te desampara e que ele está aqui pronto e de braços abertos para que você se achegue a ele. Para quê? Para que você possa ser construído, para que possa ser construído em você aquilo que talvez não foi construído pelo seu pai físico, pelo seu pai biológico. Mas você imagina que você tem um pai todo-poderoso, que tem todo o poder, que é dono de todas as coisas. Isso aí não é imaginação, isso é real. E ele fala: meu filho, vem até mim. E você só pode vir até mim se você reconhecer o meu filho, unigênito e primogênito, aquele que eu enviei para morrer por você, para te resgatar do lamaçal do pecado e te levar para o reino do Filho do seu amado. Te trazer de volta a mim, te religar de volta a mim. E esse filho se chama Jesus. Aquele que reconhece o Filho, reconhece ao Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então você quer ter um Pai maravilhoso que cuida de você? Reconhece Jesus como o seu Filho, como o seu Salvador, aquele que venceu a morte e ressuscitou. E aí sim você vai estar, com certeza, nos braços do Pai. Resumo em tópicos: integridade e honestidade nas ações, Mateus 5,37. Trabalho diligente, né, sobre os 10 pontos da aula de hoje. Esforço e dedicação, Colossenses 3,23. Mordomia financeira, cuidar das finanças que o Senhor confiou a você. Boa administração dos recursos, Provérbios 21:5. Generosidade, ajudar a investir no reino de Deus, 2 Coríntios 9, 6-7. Visão e planejamento, objetivos claros definidos, Provérbios 29:18. Resiliência, fé e perseverança, Tiago 1:12. Inovação e criatividade, uso da criatividade para inovar, Êxodo 35:31. Equilíbrio, harmonia entre o trabalho e a vida pessoal, Eclesiastes 3:1. Desenvolvimento contínuo, investir em sabedoria e educação, Provérbios 4:7. Relações saudáveis, construir e manter boas relações, Romanos 2:12. Beleza? Eu vou deixar esse mapa mental aqui na descrição do vídeo, tá? Tem o link para você entrar lá para nossa comunidade God Business, tá bom? Para você poder estudar, caso você queira, essa aula de hoje. A aula de hoje vai ser bem rapidinha, tá? Para você poder pegar essa chave aí, pegar essa visão, que com certeza que essa palavra ela possa ecoar profundamente no teu espírito e você possa, de fato, entender e, mais do que isso, praticar aquilo que Deus tem falado para você, aquilo que Deus tem colocado, a palavra de Deus na sua vida. Isso é o que vale todas as coisas. Que Deus abençoe você e sua casa no dia de hoje. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.